Irmãs e irmãos, bem-vindos para este nosso 6º dia da trezena do padroeiro da Igreja Universal, que é São José. Sobretudo neste ano, consagrado a São José por Papa Francisco, no qual nós procuramos imitar as virtudes de São José para corresponder melhor ao Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho. Nesse 6º dia, nós meditamos São José como um pai trabalhador. E o texto do Santo Evangelho que nós tomamos como inspiração está em São Mateus, capítulo 13, os versículos 53 a 58. Esse trecho vem logo após uma sessão de parábolas de Jesus sobre o reino, e diz assim: Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas conosco? De onde vem então tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Esse trecho nos fala de Jesus como o filho do carpinteiro. Em sua cidade, Jesus era conhecido assim, pela relação que tinha com o seu pai e pela profissão que o seu pai exercia naquele vilarejo, naquela cidadezinha. Portanto, nós vemos como o Filho de Deus não desdenha o trabalho humano. É carpinteiro também ele, porque aprendeu na carpintaria de seu pai. Seu pai lhe ensinou, certamente, os modos que se ensinam a uma criancinha. Juntamente com a Virgem Maria, lhe ensinou a obedecer a Deus, às orações básicas de seu povo Israel, a frequentar a sinagoga, o que ele continuava fazendo até depois de adulto, como vemos nesse mesmo texto. E lhe ensinou também uma profissão, que transmitiu tudo o que tinha, sua fé, seus modos e sua profissão. E Jesus é identificado deste modo, o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Então, o coração de pai, sobre o qual estamos meditando, de São José, é o de um pai trabalhador. A doutrina social da nossa igreja a respeito do trabalho é riquíssima e muito detalhada, cheia de elementos espirituais, mas também de elementos sociais, econômicos, concretos na vida do dia a dia. Do ponto de vista espiritual, o trabalho é uma ocasião de colaborar com a obra da criação e da salvação. O trabalho nos faz colaboradores de Deus. No livro do Gênesis, de um modo simbólico muito bonito, nos é mostrado Deus que prepara um terreno e planta um jardim. E depois que o jardim está feito e ele cria o homem, ele entrega o jardim aos cuidados dos humanos. Portanto, trabalhar é colaborar com a obra de Deus, com a continuidade da obra de Deus. Não apenas da criação, porque a obra de Deus, por excelência, é a salvação. Cria para salvar. Cria salvando, salva criando. Portanto, por meio do nosso trabalho, nós colaboramos também com a redenção do mundo. Por meio de um trabalho justo, honesto, ajudamos a direcionar as coisas com justiça e equilibrar a vida social. E desse modo, efeitos da redenção trazida por Cristo se realizam também com nossa colaboração. Então, colaboradores de Deus, do ponto de vista espiritual e teológico, é o que nos faz o trabalho. Do ponto de vista humano, do ponto de vista antropológico, como dizemos, o trabalho é a oportunidade de realização. Por meio do trabalho, nós exprimimos nossas capacidades, os dons que recebemos, aquilo que nós cultivamos, seja por meio do estudo, do treinamento, da aprendizagem, nós nos superamos, nós vamos além de nós mesmos. Portanto, é a ocasião para a realização humana. Do ponto de vista social, o trabalho é fonte de progresso, o trabalho gera riqueza, o trabalho promove o bem das pessoas, aquela base material tão necessária para o desenvolvimento autêntico, humano, que é integral. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, o trabalho é sempre um bem muito grande.
Porém, o mundo do trabalho é marcado também ele por injustiças e por limites estruturais. O mundo do trabalho necessita também ele de restauração, de redenção, de retificação, que só pode ser feita com o uso da reta razão, iluminada pela virtude da justiça e pela graça de Deus. Portanto, nós, cristãos, assim como São José e Nosso Senhor, a quem ele ensinou sua profissão, nos inserimos no mundo do trabalho com esse ânimo mais amplo, mais repleto de colaboração e de perspectivas. Então, quando São José é recordado por Papa Francisco como um pai trabalhador, desse modo, Papa Francisco está fazendo eco ao ensinamento de tantos papas antes dele, que, nos seus documentos sociais referentes ao trabalho, apresentaram São José como um patrono dos trabalhadores. Temos até uma festa específica para isso, em 1º de maio, que é a festa de São José Operário, uma festa muito querida por todos nós. E somos então recordados de que, seja qual for a tarefa que nós exercemos como trabalho na justiça, nós somos colaboradores de Deus. Eu me permito contar uma historinha, não é um fato verídico, é uma historinha com uma mensagem. Que, segundo essa lenda, enquanto a Catedral de Notre-Dame, que era considerada uma das mais belas catedrais do mundo, estava sendo construída, o responsável pela obra saiu perguntando aos operários: "O que você está fazendo?" E um estava muito mal-humorado, já logo foi respondendo: "Não está vendo? Estou assentando pedras." Um segundo respondeu: "Estou ganhando pão para minha família." Olha, ampliou um pouco. E a um terceiro ele perguntou e a resposta foi: "Estou construindo uma catedral para a humanidade." A mesma tarefa faziam os três ao assentar pedras, mas um só fazia isso. Seu horizonte não passava daqui, assentar pedras. Portanto, nós queremos, inspirados por São José, sob a sua inspiração, sob a sua proteção e intercessão, queremos viver a nossa condição de trabalhadores com esse ânimo de colaboradores de Deus na obra da salvação, da redenção, na continuidade da sua bela criação. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.